Então acaba esse ano de 97, o Vasco é campeão brasileiro, vice-campeão carioca, campeão na Copa do Brasil nesse ano é o teu Grêmio, que você primeiro vem de lá para depois vir pro Vasco. E chega o ano de 98, e estamos aqui com o Capitão América sentado à mesa, mas o ano de 98, ele é um ano emblemático, porque ele marca o ano do centenário, isso gera uma pressão muito grande para dentro do clube. A maioria dos clubes brasileiros no ano do centenário acaba tendo anos ruins. Não sei até que ponto essa questão da pressão de que tem que fazer alguma coisa boa no ano do centenário talvez até atrapalhe. Mas o Vasco, graças a Deus, é um dos poucos que no ano do centenário as coisas lhe deram muito certo. O Vasco é campeão carioca naquele ano e depois ganha a Libertadores. Sendo que o Vasco tinha um super time em 97 e o grande craque daquele time, que também já teve aqui, o Edmundo veio aqui em janeiro, acho que foi em janeiro que o Edmundo teve aqui, o Edmundo vai embora. O Edmundo até revela no dia que ele veio aqui que ele se arrependeu porque ele já estava vendido lá no começo do ano. Tanto que eu falei, pô, Edmundo, pra muitos tu foi o melhor do mundo, nada contra a Fiorentina, mas pô, por tudo tu jogou, não dá pra tu ir pra um clube mais relevante, um clube maior. Ele fala que ele já estava vendido bem antes. E aí ele deu a palavra dele que, pô, deixa eu pelo menos terminar o campeonato, eu vou depois. Ele fala que pra ele foi prejudicial, porque ele poderia ser vendido por um valor melhor e pra um clube também maior. Mas enfim, o Vasco vira o ano perdendo a sua grande estrela, né? O cara que fez chover naquele brasileiro de 97. E o Evaí também, que era um cara também fundamental. Muito. E aí troca, né? Vem o Luizão e o Donizete. Como é que foi pra vocês receber a notícia que estava perdendo a dupla de ataque titular daquele time? Bom, no início a gente ficou um pouco assim, preocupados, né? Porque dois jogadores que se entendem muito bem, né? Que nem Edmundo e Evaí, jogadores que foram bem no Palmeiras, foram bem no Vasco. Então a gente ficou um pouco preocupado, né? Porque eles eram praticamente os responsáveis pelos gols, né? Claro que tínhamos Juninho, tínhamos Ramon, Pedrinho, né? Jogadores que podiam fazer ali também a diferença, poderiam fazer gols também, mas os dois eram os principais ali da frente, né? E os jogadores que são os responsáveis pelos gols. Então no começo a gente ficou assim esperando, né? A gente tem que ver o que vai acontecer. Mas aí o Vasco conseguiu trazer o Luizão, conseguiu trazer o Donizete e os dois, né, no começo não é fácil, né, você chegar assim já ir fazendo gol, não é tão simples assim, você tem um período de adaptação que você precisa, né, e eles acabaram conseguindo, né, se entrosar bem com a gente. Isso aí foi o principal, né, isso eu acho que foi o fundamental para nós. A nossa equipe já estava armada, né? Faltava só realmente a questão do ataque. E aí no momento que eles começaram a fazer gol, porque na verdade o atacante ele tem que fazer gol. Não adianta você dizer, esse aqui o fulano tá jogando pra caramba. Se não fizer gol, o torcedor começa a cobrar. E o jogador começa a se cobrar também. Você pode ver um jogador que tá fazendo gol, se ele tá fazendo gol, ele vem aqui, ele brinca, ele dá risada, né? Tudo para ele é festa. Não começou a fazer gol, começou a dar problema, aí já o cara fica emburrado, já se fecha. Lógico que não são todos, mas o normal é esse, porque o atacante normalmente ele é o cara assim, mais extrovertido, né? Então ele está sempre brincando aquela coisa, mas aí quando a bola não está entrando ele já começa a ficar tenso. E foi o que aconteceu, a gente começou a ter esse problema, nós demoramos a engrenar. Perdemos para o Grêmio na primeira partida lá, né? 1-0 ou 2-1? 1-0. 1-0. E depois perdemos para o Chivas, 1-0 lá. E depois empatamos com o América do México. 1-1. Lá, 1-1. Um empate que foi vitória para nós, né? E aí nós tomamos ali, a gente escapou de perder o jogo. Não que a gente fosse perder, tivesse que perder, mas foi um jogo onde eles saíram na frente e a gente teve que lutar para empatar. Aí empatamos, aí tá. Viemos para o Rio de Janeiro, voltamos para o Rio. Aí já começou aquela, né, aquele zum. O Vasco fecha a primeira fase ali da fase de grupo.
o turno, depois tinha um retorno, com 1 ponto. Um ponto. E a galera vê o título depois, mas foi esquisito. Não, a gente, porque o grupo tinha 2 mexicanos, Sim. Tinha um Grêmio, o Vasco era um grupo muito difícil. Tanto que o Vasco classifica no saldo de gols. Fica Grêmio em primeiro com 12, o Vasco em segundo com 8, o América em terceiro com 8, e o Vasco com saldo 3 e o América com saldo 1. Eu estudei hoje. Eu achei que a gente tivesse já classificado tranquilamente. Não. A primeira fase acaba assim. Vasco joga com o Grêmio, 1x0 Grêmio. Vai com o Chivas, 1x1. E aí depois vem com o América, 1x1 também. E depois ganhamos todos em casa. E empatou com o América de novo. De novo. O Germano na quinta-feira... Eu não joguei nesse jogo com o América. O Germano fala na quinta-feira, quando ele esteve aqui, que também foi um outro momento que marcou o grupo. Quando acaba a fase com 1 ponto e o Vasco vem dos 2 jogos no México, o clima tava aí, não classifica. E aí falou que o Lopes deu um sabão na galera e o Luizão reclama. Pô, professor, eu tô tendo que voltar pra marcar, não tá legal. Donizete. E aí acerta a marcação Luizão e Donizete e ali o Vasco vira a chave. Foi isso mesmo? Foi falou isso. Que a conversa foi bem acalorada até. O que acontece é que o Donizete deu uma declaração lá no México que ele estava tendo que fazer uma coisa que ele não estava acostumado. Então, quando nós chegamos no Rio, a gente teve que fazer reunião novamente, naquelas coisas, conversamos, porque o que acontece? A gente não estava jogando mal, só que a gente tinha que fazer alguma coisa a mais, só aquilo não estava resolvendo. A gente tinha que se juntar novamente e, principalmente, o Lopes acabou colocando uma forma de jogar, né? Ou seja, nós tínhamos que pressionar os caras. Eles tinham que sentir aquilo que a gente sentiu lá fora. Ou seja, uma pressão do caramba, né? Que foi lá, uma pressão danada. A torcida, nós tínhamos que usar também a nosso favor, o torcedor empurrar o time e pressionar o adversário. Que foi tudo isso que nós sofremos lá. Eu acho que essa foi a grande diferença. O jogo praticamente foi igual. Mas a gente sempre... o adversário motivado em função do clima, do torcedor, enfim, de várias coisas que você tem que fazer os caras sentir que era isso que a gente precisava fazer. Então, enquanto a gente não marcasse o gol, a gente ia apertar os caras lá no campo deles. Foi isso que a gente fez. E aí, Donizete e Luizão foram fundamentais, porque são jogadores que eles são duros, e eles são rápidos também. Então eles iam em cima logo dos zagueiros e faziam com que ou o zagueiro tinha que chutar essa bola para frente ou ele perdia a bola ali. Então, na maioria das vezes, eles chutavam a bola para frente, a gente pegava e vamos para cima deles, até fazer o gol. Aí depois que fizesse o gol, aí dava uma recuada, não lá atrás, mas ali no meio. E aí, tu tinha Juninho, tu tinha Ramon, tu tinha Pedrinho, né? Tinha o Wagner, todos jogadores que podiam fazer jogadas, né, individuais. Então aí nosso time começou a jogar, começou a ganhar e São Januário foi fundamental para a nossa conquista. Foi ali que nós construímos o nosso título, né? Ganhamos, só empatamos uma partida, as outras todas a gente ganhou. Aí vem o 3x0 do Grêmio, que foi um fiel da balança. Porque no final, o Vasco classifica... Os 2 jogos com o América, empate no Rio e lá. Os 2 acabam com a mesma pontuação e o Vasco fica com 2 gols a mais de saldo. Sim. Então a goleada do Grêmio em São Januário, 3x0, foi o que, entre aspas, né, classificou o Vasco. Depois o Vasco ganha também do Chivas e aí tem o empate com o América no confronto direto. Eu não sei por que eu não joguei essa partida contra o América do México. Não me lembro. Eu acho que a gente já estava classificado, pelo que eu entendi. Então, eles acabaram me deixando de fora. Eu acho, né? Não tenho certeza, porque, lembrar de tudo é muito difícil. É muita coisa. Mas, e que eu não joguei essa partida contra o América, eu não joguei. Se quiser até procurar aí, pode procurar. Aí vem as oitavas com o Cruzeiro. Isso. Também apertado, porque a história da competição toda, eu acho que o mais fácil ou o menos difícil foi a final. Porque a fase de grupo foi um pandemônio, passou no saldo de gols. As oitavas com o Cruzeiro vai sair perdendo por 1x0,
Gol do Marcelo de pênalti. Gol do Marcelo, o Vasco vira, acho que um gol do Pedrinho, não vou lembrar quem fez o outro gol. Gol do Pedrinho e outro do Luizão. Que o Luizão faz de cabeça. Vasco vira e o jogo dá a volta 0-0. Classifica apertado 2-1. Vem Grêmio. Aí de novo, embate do Grêmio da fase de grupo. Vamos pegar o Gremão. O primeiro jogo foi 1-1. Lá. 1-1 lá. E aqui no Rio, 1-0. Gol do Pedrinho. O Pedrinho fez o gol nos 2 jogos. Fez o gol lá e fez o gol aqui. Goleador. Goleador Pedrinho. Na semifinal e a gente volta no tal do River Plate. O Vasco ganha de 1-0 aqui, abre perdendo de 1-0 lá, e aí o Juninho faz aquele gol antológico aos 37, 39 do segundo tempo.